Olá, meus amados do YouTube, sejam todos bem-vindos a este canal. Se inscreva neste canal para este canal crescer e alcançar pessoas que andavam algemadas dentro desses açarpão por aí, venham ser soltos, venham ser libertos. Que não tem coisa mais ruim deste mundo do que a pessoa andar algemado, preso dentro de um açarpão igual o passarinho criado dentro de casa, numa gaiola dentro de casa. Então, meus amados, sejam bem-vindos a este canal, se inscreva neste canal, como eu tenho falado, não bem para me seguir, mas para seguir esta palavra que tem sido pregada através deste canal. Esta palavra que tem nos libertado, tem feito nos crescer, a palavra tem feito nos conhecer quem é o nosso Deus. Esta palavra de grande livramento que tem nos livrado das unhas dos lobos. Meus amados, o título do pão que nós vamos participar hoje é: o dia de Pentecostes já era os últimos dias. Isso é o que nós vamos tratar agora. Vou repetir. O dia de Pentecostes já era os últimos dias. Eu não marquei aqui. Então, meus amados, mas eu vou pedir para você também, nesse domingo, a partir das 8 horas da manhã, lá na minha página no Facebook, Ed do Teclado, a partir das 8 horas. Lá vai ser também servido um banquete para todos nós. Graça que não transforma, corrompe. É isso que eu peço para você nesse domingo. Você que me assiste pelo YouTube, você está sendo convidado para também me assistir nesse domingo via Facebook, Ed do Teclado. E o pão que vai ser servido lá, o banquete que vai ser servido lá é esse: graça que não transforma, corrompe. Porque, meus amados, eu estou cheio de ver, e meus olhos já não aguentam mais de ver tanta pessoa dizendo que é de Deus, dizendo que é cristã, dizendo que é crente e sendo corrompido. Corrompido por quê? Porque a graça não transformou ela. Então, quando a graça ela não transforma, ela corrompe. Ela corrompe. Por isso você vê pessoas que não têm condições, não sabem, não entendem pregar o Evangelho de Cristo. Aí fica pregando lei para as pessoas. Por que ela prega a lei? Porque a graça corrompeu ela. Por isso ela vive corrompida e leva toda a igreja a se corromper. Leva toda a igreja, impede da igreja de Cristo ser transformada. Por conta disso. Porque a graça não transformou. Aí nós vemos hoje em dia, né, principalmente nas épocas de eleição, nós vemos assim, ó, pastores assim, ó, corrompidos. Corrompidos. Por quê? Porque a graça nunca transformou ele. Ele está ali um falso pregador, um falso pastor. Para começar, quando a pessoa aparece numa rede social dizendo que eu sou o pastor ciclano, ela já está mentindo, ela já está corrompida. Porque o mais ideal era ela dizer: eu sou o ciclano pastor. Porque hoje em dia o pastor hoje não é uma profissão. Hoje em dia pastor não é um título. Pastor hoje é um dom. Então o dom de pastor só funciona no momento da pregação. Acabou a pregação, não funciona mais. Por isso que ela não pode chegar a dizer: eu sou o pastor cornofrido.
ela tem que chegar e dizer pelo menos que ela é o pastor Cordofredo, pastor. Que ela, aliás, que ela é o Cordofredo, pastor. Aí alivia um pouco a barra. Mas quando ela fala logo que é o pastor Cordofredo, ela se apoderou logo de quem? Do título. E pastor hoje não é título. Pastor hoje é um dom. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo, dê um like nesse vídeo, se inscreva nesse canal, que esse canal vai alcançar outras pessoas necessitadas de ouvir estas mensagens maravilhosas, este pão. Divida o pão com o seu semelhante. Uma vez que você dá um like nesse canal, se inscreve neste canal, lá vai alcançar outras pessoas. Porque eu cheguei até aqui, mas eu tenho muito mais a caminhar. Junto com você, nós vamos muito mais longe. Eu estou um pouco meio à vontade hoje, porque para começar a nossa pregação é curta, e eu dei um jeito no meu aparelho hoje, ele não vai cortar o vídeo hoje. Então, meus amados, por isso que eu estou um pouco meio à vontade. Então é assim, meus amados. Então se inscreva neste canal, para uma vez você se inscrevendo neste canal, dando um like nesse canal, você está dividindo este pão aqui, ó, com outra pessoa. Foi assim que aconteceu comigo. Eu lembro de uma vez, não esqueci mais, eu acessei um canal de uma pessoa da qual ela estava pregando este evangelho sem arrudeio, sem mistura, um evangelho limpo. Então eu comecei a ouvir aquilo lá e comecei a dizer, não é esse evangelho que eu tenho escutado lá na igreja onde eu frequento. Aí aquilo me despertou. E no momento eu até saí do canal dele sem copiar o canal dele. Mas só que depois me veio na minha mente procurar a pessoa novamente. Aí eu fiquei quase uma semana para achar de novo este canal. Mas eu achei. Aí depois que eu achei, eu dei um jeito de colar para não perder mais. Não sair mais do canal. Me inscrevi no canal, lógico, né? Fiz, é o que eu estou pedindo para você. Assim como eu fiz no canal do rapaz lá, que estava pregando esta palavra maravilhosa. Você também faça o mesmo. Não esconda as verdades de Cristo. Ajude a expandir essas verdades. Porque o Evangelho de Cristo precisa voltar ao nosso país. Pelo menos no nosso país. Não vamos ligar muito para os países lá fora. Pelo menos no nosso país. Seja um país que faça exercer o Evangelho de Cristo. De Cristo. Não é o de Moisés, é o de Cristo. Meus amados, já falei muito, né? 8 minutos já falando. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Versículo 5, nós vamos ler até o 18, viu, meus amados? Versículo 5. Ora, eu quero que você abra bem o seu entendimento. Esse é mais útil você abrir o seu entendimento do que a própria Bíblia. Então, diz assim: ora, estava habitando... Perdão, é que eu estou meio gripado, não sarei ainda. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos. Eu gosto de ler bem pausadamente, que é para a pessoa entenda bem. Homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. De todas as nações debaixo dos céus. Então, nesse versículo 5, nós já podemos ver aqui, que aqui está se falando de quem? Da festa de Pentecostes. Era a festa que conseguia reunir todas as nações. Então,
as pessoas de todos aqueles países que existiam, né? O Brasil não existia, lógico. Portugal não existia, lógico. Mas de todos aqueles países que existiam, vinha todos para Jerusalém participar o quê? Da festa de Pentecostes. Porque aqui, é isso que está falando. Era a única festa que se reunia todas as nações. Na festa de Pentecostes. Porque pentecostal é quem pratica a festa de Pentecostes. Mas infelizmente nós vemos hoje dentro das chamadas igrejas, povo dizendo que é pentecostal porque fala em língua. Diz não, eu sou. Porque a gente, se você pergunta para uma crente pentecostal, uma pessoa crente pentecostal, por que você é pentecostal? Porque eu falo em língua. E nós vamos ver essa língua aqui. Nós vamos decifrar essa língua aqui. Nós falamos em língua de anjo. Deus, meus amados, eu já cansei de falar em outros vídeos aqui, né? Deus não fala em línguas de anjo. Deus não fala em línguas estrangeiras. Deus fala com estrangeiros na sua língua. É isso que Deus fala. Você de capa a capa da Bíblia, você não vê uma passagem da Bíblia Deus falando com alguém em línguas estranhas. Você vê lá com todos? Não, ele fala na própria língua daquela pessoa. Foi assim com Paulo, né? Olha que Paulo, ele entendia de outras línguas, de várias línguas, de nações. Paulo sabia falar várias línguas. Mas quando Cristo apareceu para ele, lá em Damasco, falou em língua de quem? Na língua dele, na língua materna de Paulo. Então, meus amados, Deus nunca falou em línguas estranhas. Nunca falou em línguas estranhas. Deus falou com estrangeiros. Com estrangeiros. Então, se Deus nunca falou em línguas estranhas, que língua é essa que esses crentes falam aí? Esse sambarachura lava sunga na bacia. Que língua que é essa? Se Deus nunca falou com ninguém. E nós vamos ver agora, né? Nós vamos tirar isso limpo. Versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, fluiu a multidão, né? Quando pois se fez fluir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um, veja só, vê se, eu quero que você preste atenção, vê se Deus fala em línguas estranhas ou ele fala com estrangeiro. Porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Era na língua deles que eles ouviam falar ou era em língua de anjo? Porque as igrejas pentecostais hoje diz que são pentecostal porque falam em língua. Mas quem é pentecostal é quem pratica a festa de pentecostal, não é quem fala em língua. E mesmo que fosse por conta dessa língua, Deus aqui não está falando em língua de anjo. Que língua que Deus está falando aqui? Em língua estrangeira. Falando a todas as nações, porque cada nação daquela, eles tinham a sua própria língua. Então eu vou só dar um exemplo para você, ajudar você a sua mente. Por exemplo, Pedro, que era quem estava naquela festa, pregando naquela festa, né? Pedro, um judeu, a linguagem judeu, como era que Pedro falava? Quando aquela multidão de gente, e Pedro, Shalom! Mas na linguagem daquelas nações, o Shalom para Pedro, para as outras nações, seria o que? Paz.
Shalom na linguagem traduzida, né, português é paz, né? Tem muitos que dizendo shalom. Em vez de dar paz, diz não, shalom. Shalom, shalom. Eu fiz muito isso aí. Quando eu era ignorante, eu fiz muito isso aí. Shalom, que shalom quer dizer paz. Então, eu só quero te dar um exemplo, o que estava acontecendo ali, né? Pedro, por exemplo, Pedro queria falando para aquela povo aí, Pai do Senhor, meus irmãos, paz, irmãos. Mas na linguagem de Pedro, como era que era? Shalom! E aquele povo de outras nações com outra língua, o que era que eles estavam ouvindo? Paz. Digamos assim, é só o exemplo que eu estou te dando. Digamos, por exemplo, que Pedro era judeu, eu vou só dar um exemplo, porque eu gosto das coisas bem claras. Pedro judeu, então para Pedro é o quê? Shalom. Digamos que todo mundo que estivesse ali era brasileiro. Então, para brasileiro, então era Pedro falando shalom e aqueles brasileiros ouvindo paz de Deus. Você está entendendo agora? Pois era essa língua que eles estavam falando. Pedro falando, tipo assim, shalom, e eles ouvindo paz na linguagem deles, né? Como na linguagem deles. Mas ele sabia que Pedro não falava na linguagem deles. Então, meus amados, é isso que eu quero que você entenda. Qual é a língua que Deus está falando aqui? É em línguas estrangeiras. Não é em língua de anjo. Eles aqui, Deus fez aquele povo ouvir a linguagem de Pedro. Shalom, paz. Por exemplo, olha um exemplo, paz. Todo mundo. E a turma ficaram atônitos. Oh, Pedro falando paz. Pedro para nós, olha, Pedro falando paz. Eu só estou dando um exemplo, na linguagem de cada um, né? Segundo a linguagem de cada uma daquelas nações que estava ali, era o que eles estavam ouvindo. O shalom de Pedro era o que estava falando no ouvido daquele povo. Deu para você ter entendido? Então, Deus não fala em línguas estranhas. Deus fala com o estrangeiro. Quem estava falando com aquele povo ali era Pedro? Não, era Deus que estava falando com aquele povo na linguagem de cada um deles. Então, o shalom de Pedro, Deus fez soar no ouvido de cada nação conforme a linguagem daquela nação. Mas hoje em dia, fica o pastor enche de um espírito de macumbeiro, de macumba nele. Aí vem, eita, aquela xalavaçuca da bacia. Aí tem outro lá atrás, outro enganador já combinado, dizendo, a igreja vai ser abençoada. Eita, se ele canta lá na lama, a igreja vai receber muitas bênçãos. É desse jeito o engano dentro dessas igrejas. E a igreja come, a igreja engole. Por quê? Eles baseiam-se nisso aqui, ó. Na festa de Pentecostes. Era a festa de Pentecostes que estava acontecendo. Você está vendo aqui, ó. Era a festa de Pentecostes que estava acontecendo. E qual foi a língua aqui falada? Língua estrangeira. Era nas línguas de nações. Mas para nós entender mais, vamos continuar. Nós temos até o 18 para ler. Versículo 7. É lógico que lá na frente eu adianto mais um pouco. Versículo 7. Estava, pois, atônitos. Estava, pois, atônitos. E admirava, dizendo, veide, aquele povo, aquelas nações. Veide, não são porventuras galileus? Pedro, né? Não são galileus, aquele povo estão lá em cima dizendo paz para nós. Dizendo shalom, e nós estamos ouvindo eles falar paz. Na linguagem deles, estavam ouvindo falar paz. É só um exemplo, meus amados. Preste atenção. É só um exemplo. Para que você entenda. Não são todos galileus. Todos esses que ali estão falando, não são todos judeus ali, né? Judeus galileus, que moravam ali na Galileia. A linguagem da Galileia, que era shalom, mas na linguagem daquele povão que estava lá na frente, não era shalom.
Era outra linguagem. E Deus fez aquele povo lá na frente, todos eles, ouvirem como Shalom. Entendeu, meus amados? Estou falando, versículo 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Era a língua de anjo que se estava se praticando naquela festa. Meus amados, me ajuda aí, porque você não pode ser crente para me ajudar. Porque se você for crente, você não vai conseguir me ajudar. Porque os crentes acham que são crente pentecostal porque falam em língua. Mas a língua que foi falada ali naquele dia, há quase 2.000 anos atrás, não era a língua de anjo, era a língua estrangeira. Era línguas de nações. Era o que estava acontecendo ali. Você está acompanhando comigo? No 8. Como ouvimos falar, cada um em nossa, cada um naquelas nações ali, em nossa própria língua materna. Não era a língua de anjo. E as igrejas diz que são pentecostais porque falam em língua. Da onde eles tiraram essa língua não sabe. Porque diz que são pentecostal. Aqui se estava praticando a festa de pentecostal, a festa de Pentecoste. E a língua que ocorrida aqui não era de anjo, não era a língua de anjo, era a língua estrangeira. Aí, danou-se, né? Versículo 9. Aí eles vão dizer as nações que estavam ali ouvindo, né? Somos partos, medos, alamitas. Cada um desse povo, meus amados, tinha sua própria língua. Não era a língua de Pedro. Alamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. 10. E da Frígia, e da Penífilia, e do Egito, todos esse povo, ouvindo o quê? Entendendo o que Pedro estava falando. Todo esse povo. Porque Deus falou na linguagem deles. O que Pedro falava, Deus fazia eles ouvir, cada um na sua linguagem, nas suas línguas de nações. Não era anjo, não era língua de anjo, lava-sunga na bacia, sericanta lá na lama. Não era. E por que esses crentes dizem que são pentecostal? Porque falam em língua de anjo. Se aqui não tem essa língua. Do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui reside. 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua. Deus fala, meus amados, eu gostaria muito que você me ajudasse. Deus falou em língua de anjo ali? Ou ele falou em língua estrangeira? Em língua estrangeira. A cada nações, assim de nações lá, e todo mundo ouviu o que Pedro falava, que Pedro não sabia nem o ar. Pedro, para fazer um óleo, sentava no chão sem calção, na areia. Aí ficava o óleo. Era isso, assim era Pedro. Mas o que Pedro falava, aquelas nações, cada uma delas, ouvia falar como se fosse na linguagem deles. Era a língua de anjo? Não era, língua de nações. Vamos ler mais um pouco. Nossa própria língua. As grandezas de Deus. Então era Pedro falando as grandezas de Deus na linguagem de Pedro, que Pedro não sabia nada. Então era Deus falando as grandezas de Deus na linguagem de Pedro,
E aquelas nações ouvindo, como se Pedro estivesse falando na linguagem deles. Era de anjo? Não era. Línguas, o quê? Língua estrangeira. 12. Todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. Todos, uns aos outros. Você está ouvindo? Você, a sua língua é brasileira, você está ouvindo o que Pedro falou? Ouvi. Você é japonês, você está ouvindo o que Pedro falou? Ouvi. Você é argentino, você ouviu o que Pedro falou? Ouvi. Foi isso que aconteceu. Mas, infelizmente, tem uns cães gulosos aí que ficam mentindo dentro das igrejas, igual esse negócio de profeta, e a igreja vai comendo, vai comendo, vai comendo. E está aí, corrompida, o que nós vamos pregar domingo. E a igreja, ela não foi transformada, ela foi corrompida. E é isso que nós vamos pregar domingo, né? A igreja que se chama de Cristo, uma igreja que se chama cristã, ela não foi transformada, ela foi corrompida. Por conta disso aqui. Deus falando em línguas estrangeiras, e eles dizendo, pregando dentro das igrejas, corrompendo-se dentro da igreja, dizendo que era língua de anjo. O que quer isso dizer? Perguntaram, né, eles. O que quer isso dizer? 13. Outros, porém, zombava, dizendo, estão embriagados. Sempre aparece gente, quando a gente prega essas verdades que você está ouvindo agora, sempre aparece alguém dizendo que isso é mentira. Mas você está lendo junto comigo. Né? Não, isso que ele está pregando não é verdade. Não é verdade se você está lendo junto comigo. 13, aí vem o 14. Né? Presta atenção no versículo 13. Né? Outros, porém, zombando, dizia, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11. Levantou Pedro com os 11. E com os 11. E erguendo-se a voz, advertiu-os nestes termos. Pedro advertiu ele nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Isso foi Pedro se justificando, né? Nas minhas palavras. 15. Estes homens não estão embriagados. Né? Que alguns já falam, eles estão bêbados. Aí Pedro, pode parar. Eles não estão embriagados. Vamos ler o resto. Eles não estão embriagados. Como vindes pensando, sendo esta terceira hora, 9 horas da manhã, né? Eles, sendo essa terceira hora do dia, como eles estão embriagados, né? Se eu interpretar para você, Pedro falando, como é que eles estão embriagados 9 horas do dia, eles não estão bêbados ainda, mas eles vão ficar bêbados. Peraí, que era um tempo de festa. Festa o que é? Beber, curtir, comer. Então 9 horas da manhã, eles não estavam bêbados ainda. Mas eles iam ficar bêbados. É o que Pedro está dizendo aqui, né? Ainda é 9 horas da manhã, eles não estão bêbados ainda. É 9 horas só. Daqui a pouco, quem sabe, né? Porque essas igrejas por aí falando língua de anjo, falando essa língua, então deve ter bebido dessa cachaça aqui que os caras estão zombando aqui, né? É só beber uma cachaçinha e pronto, vamos falar japonês, vamos falar inglês. Acabou, os crentes acabaram com a escola, aquela escola de CCEE, é isso? Que ensina inglês. Os crentes acabaram, é só beber uma dose de cachaça, pronto. Não precisa você fazer mais um curso de CCEE. Beber uma cachaça, você aprende a falar em língua. Porque era isso que Pedro está dizendo aqui, né? Não, eles não estão bêbados.
Tá cedo ainda. Daqui a pouco sim. Mas o que ocorre é o que foi dito, Pedro falando, né, ainda, no versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O profeta Joel profetizou sobre isso, sobre essas línguas, né? Sobre o profeta Joel, versículo 18. Versículo 17, aliás, versículo 17. Acontecerá nos últimos dias. Olha, preste atenção, meus amados. A profecia do profeta Joel se cumprindo naqueles dias de Pedro, nos últimos dias. Por que o profeta profetizou? Nos últimos dias. Quando se fala últimos dias para os crentes, acha que é o fim do mundo. Mas aqui também não está escrito no fim do mundo, não. É nos últimos dias. Que últimos dias? Últimos dias daquele século que eles estavam vivendo. Últimos dias da religião física, que tudo isso aqui era físico. Então, eram os últimos dias. Né? Os últimos dias da profecia, que eu falei no começo, né? Últimos dias de profeta, era tudo dos últimos dias. E quem estava vivendo esses últimos dias? Eles lá. É nós que estamos vivendo hoje? Não. Eles estavam vivendo esses últimos dias. E já se passaram 2000 anos e a igreja é os últimos dias, é os últimos dias. Porque eles pegam essa passagem e traz tudo para o dia de hoje, né? Atualiza para o dia de hoje, esquece que esses últimos dias quem estava vivendo era eles, lá não era nós. É o que o profeta falou, né? Que acontecerá nos últimos dias o Senhor, que derramarei do meu espírito. Olha quem era que estava falando em língua lá. Era Deus, Espírito de Deus, falando em línguas espirituais? Não, em língua estrangeira. Você leu junto comigo. Língua estrangeira. Então Deus não fala em línguas de anjo. Deus fala com estrangeiros. O Espírito sobre toda a carne. Então a multidão falando ali na linguagem de Pedro, tudo ali. Todo mundo entendendo, tudo que estavam falando ali, todo mundo entendendo. Indiferente de nações, o que se estava se falando ali, comentando naquele zoom ali, todo mundo estava entendendo como se fosse uma mesma nação. Foi isso que aconteceu. Deus fez que aquelas nações ouvissem na mesma linguagem sua. Né? Não era que aquelas nações passaram a falar em outras línguas diferentes. Não, ele estava falando nas suas próprias línguas, ouvindo como se fosse na própria língua deles. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vós filhos e os filhos vós filhos e vossas filhas, ou seja, homem, mulher que estava ali naquela festa, todos ouviram a voz de Pedro como se fosse uma nação só. Então não houve língua de anjo, houve língua de nações. Filhas profetizarão. Então começaram a falar, cada um na sua língua. Profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. 18. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias que Pedro, Tiago, João, Paulo e todo aquele povo vivia. Aquele povo estava vivendo os últimos dias de profecia, os últimos dias de religião, os últimos dias de um Deus físico, que Deus se fez físico para vir naquele pacto, né? No pacto antigo, Deus se fez físico na carne de Jesus de Nazaré,
para se mostrar físico, tudo era físico, né? Então, ele estava vivendo aqueles últimos dias, porque quando passasse aqueles últimos dias, nós ia viver o quê? Uma nova aliança, um novo pacto. Naqueles últimos dias, que profetizarão e profetizarão. Se você quiser ler, continuar, você continua, que nós temos mais coisa para ler. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Amados, Pedro, na palavra ainda, né? Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente, né? Com lembrança a vossa mente, esclarecida, né? Esclarecida, 2. Para que vos recordeis que a palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, né? Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias que ele estava vivendo, levando em conta, nos últimos dias virão escarnecedores. Aí nós vemos hoje, esse é o problema que está acontecendo hoje em dia no nosso país e no mundo inteiro. Tem escarnecedor aí, querendo se passar de profeta de Deus, que Deus falou com ele. Eles não são profetas, são escarnecedores, condenados. Gente que foi corrompido, está corrompido. Gente que não tem mais chance para eles. Mas eles querem se aparecer a qualquer preço. Aí fica dizendo, que Deus me falou, que é para ver se a igreja dá crédito para ele. E a igreja, sem o entendimento desta palavra, acaba dando crédito para eles. Nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. 4. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Aqui para o que? Onde está a promessa da sua vinda? Porque Jesus, quando morreu lá pelo ano, segundo a história, né? No ano 33, dizendo que voltava logo, e isso já era... Deixa eu ver se eu vejo a data dessa coisa. A data dessa carta, se eu marquei, que eu marquei alguns só, preciso marcar todos. Para nessa hora eu saber explicar. Não marquei aqui. Bem, aí, meus amados, aí aparecem esses escarnecedores aí, dizendo que são profetas em nome de Deus, dizendo que Deus falou com ele. Mentira, que Deus não falou, a palavra está aqui, né? Dizendo onde está, e era o que estava acontecendo naquela época, nos últimos dias, porque Jesus tinha demorado, estava demorando, falou que voltava logo. Jesus falou, eu vou voltar em breve eu volto. Isso foi no ano 33, lá pelo ano 60 e alguma coisa, quando vou, depois eu vou procurar marcar a data de cada livro desse aqui, deixar presente. Jesus não tinha voltado. Acho que foi 53 a data dessa escrita aqui, se não me engano, 53. Mas ele voltou no ano 70, então tinha ninguém aqui apressado demais, né? Então, por conta disso, por essa demorinha aí, já tinha gente se esclarecendo. Cadê? Ele não falou que voltava. Cadê ele? Cadê ele? Ele não falou que voltava. Dentro de pouco tempo, agora imagina 2000 anos, como se prega na igreja evangélica. Esse cara andando segundo as próprias paixões, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda?
Isso no ano 53 já tinha esses escarnecedores aqui. Aonde está a promessa da sua vinda? Que ele falou que ia voltar logo. Da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, aí a igreja católica, a igreja evangélica pega esta palavra, traz para o dia de hoje, aí fica dizendo que o cara morreu, o crente morreu, está lá dormindo na cova, por conta disso aqui. Mas nessa época dormia assim, não é que dormia, ficava preso na cova, né? Pois dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio. Ou seja, né, ele não voltou, enquanto ele não voltou, enquanto Jesus não voltasse, tudo permanecia a mesma coisa. E todo mundo esperando a volta dele. Porque tudo ia se resumir na volta dele. O princípio da criação. Vamos ler o 4, não. O 5, o 4 nós já lemos. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo. A Timóteo, né? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. É isso mesmo? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Um versículo só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias, nos dias que ele estava vivendo, nos últimos dias, aliás, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, aqui já mudou para tempos, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, né, o que nós lemos lá no livro de Pedro, na carta de Pedro, né? Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Aí nós vemos a igreja, o estado se encontra a igreja. A igreja não foi transformada, os pastores e os chamados profetas corrompeu a igreja. Então a igreja é corrompida, porque não se permitiram que a graça o transformasse. Preferiu ir nas conversas dos pastores. Os espíritos enganadores e há ensinos de demônios. 2. Era um capítulo, era um versículo só. Você pode ler o 2, mas nós precisamos terminar esse vídeo. E para nós terminar esse vídeo, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 ao 6. Do 1 ao 6. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós quem? Eles. Mas traz tudo para o dia de hoje, aí quer que a igreja vive isso aqui, ó. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então quem era que estava esperando o dia do Senhor vir como um ladrão vem de noite? Eles estavam de noite. 3. Vamos ler até o 6. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição, como vem as dores de parto, e aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Volta um pouquinho atrás, esse versículo 3. Você vê, andaram dizendo, quando andarem dizendo paz, porque a igreja ela já tinha sido assolada pelo imperador Nero. Nero já tinha assolado a igreja.
Só que já tinha entrado, estava no comando agora, nessa época aqui, Vespasiano. E Vespasiano já tinha feito um tratado de paz com os judeus, não é? Já tinha feito um tratado de paz. Mas só que esse tratado de paz não passava de uma armadilha. E Paulo está dizendo aqui, ó, quando vocês verem andarem dizendo paz e segurança, eis que ele sobrevirá, que foi justamente nessa época aí, que sobreviveu os romanos e invadiram o templo. Era um templo de festa também, quando invadiram lá. E pegaram o templo assim, ó. A cidade de Jerusalém toda, né? O templo que estava dentro da cidade de Jerusalém. Então todas as nações que desceram, estavam dentro de Jerusalém, que era a murada, né? Então o soldado romano cercou os muros de Jerusalém e não deixavam mais nem entrar e nem sair. E com isso se foi 3 anos e meio nessa luta aí. E quando foi acabando os mantimentos de dentro de Jerusalém, e eles não podiam sair para comprar, e nem a comida podia entrar. Então foram o quê? Morrendo de fome. E outros até se matando, as mães comendo seus próprios filhos. Tudo isso aconteceu, meus amados. Essa aqui, ó. Aí vem a destruição. Como vem as dores de parto e que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Vocês não estão em trevas. O evangelho está sendo pregado para vocês, dizendo para vocês se acalmar. Que isso não vai acontecer com vocês. Esse era o evangelho que Paulo pregava aos gentios. O que Pedro, João e Tiago pregavam não era isso. O que Pedro, João e Tiago pregavam era afirmando que vinha mesmo, né? Era eles iam pagar. Mas para que desse dia como ladrão, né? Para que desse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. 5, vamos ler até o 6. 5. Portanto, vós, todos os filhos da luz, né? Filhos do evangelho, filhos da graça, todos filhos da luz e filhos do dia e não da noite, na escuridão, que a aliança antiga, o pacto antigo era um pacto de escuridão e medo, de treva, era um pacto de treva, que nós já estamos cansados de ler, né? Isso aí. Era um pacto de treva. Mas Paulo está dizendo aqui para os gentios de Tesalonicense: vocês sabem, vocês são da luz, vocês são do evangelho, vocês são da graça. Isso não vai acontecer com vocês. Vocês não vão ser julgados. Quem vai cair em condenação é eles lá. Porque Paulo pregava aqui, Paulo pregava os gentios. Gentio nem sequer podia ir lá dentro de Jerusalém, meus amados. Não podia. Então, o gentio era excluído dessas festas. Gentio não participava dessas festas. Filhos da luz, não somos da noite nem das trevas. Versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, né? Vigiemos e sejamos sóbrios. E sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Então, meus amados, está aí o que era os últimos dias daquele povo vivia naquela época lá. Eram os últimos dias que eles já viviam, não hoje nós. Nós não vamos ver esses últimos dias. Até porque não tem mais nada para acabar. Não tem mais nada. Esse mundo está escrito que não vai acabar. Geração vai, geração vem, mas a terra continua. Então não tem mudança. Eles sim
eles iam sofrer essa mudança, né? De uma religião física para uma religião espiritual, que somos nós, a Igreja de Cristo. Meus amados, é isso que eu queria compartilhar com você neste momento. Paz e graça, sejam todos abençoados pela graça de Cristo, e se inscreva neste canal e faça esse canal crescer, para assim como você está sendo conhecedor desta palavra, venha outras pessoas e também conheça esta palavra através de um like que você deu neste canal, através de uma inscrição que você fez nesse canal. E o YouTube entendeu que esse canal precisa crescer, outras pessoas precisam se agranjar nestas palavras, para assim ser livre, ser salvo dos unhas dos lobos mau. Paz e graça, e até o nosso próximo encontro. Amém? Graças e paz.